freudiana ou que são muito chatas, que ficariam irritadas com o que vou dizer. Mas vou dizer do mesmo jeito. Daqui a uns séculos vão ver nossa época como a época da histeria feminina à solta. Qualquer pessoa sabe que é difícil saber o que queremos com certeza. Uma das vantagens negativas da condição da mulher antiga era poder pôr a culpa no homem, mesmo quando ela não sabia direito a causa de sua irritação. O fato é que ela ainda o faz, só que agora não podemos dizer que ela o faz. Um dos modos de o senso comum se referir à histeria feminina, não tão longe do pensamento freudiano, é dizer que a mulher não sabe o que quer e que se entedia com tudo o que tem. Não vou entrar no mérito dessa discussão técnica. É fato que a própria noção de que a mulher seria o sexo frágil sempre deu a ela a possibilidade de ter crises de modo mais tranquilo. Dificilmente veremos homens recomeçando suas vidas num curso de pedagogia aos 50 anos. O fracasso profissional e financeiro é quase sempre o fim da linha para os homens, apesar das mentiras que dizem por aí. Já para as mulheres, a vida profissional como primeira opção é ainda uma opção. Apesar da pressão sobre os homens dizendo que vivemos num novo mundo para os melhores, as coisas não mudaram muito. E se mudaram, mudaram para pior. Quando digo melhores, me refiro ao que as americanas chamam de keepers, bons partidos. O verbo to keep em inglês nos permite brincar com o sentido da palavra em português, nos levando a pensar que um bom partido é um homem que sabe guardar, cuidar, manter, sustentar sua família. Não se esqueça, cara leitora, do que vimos anteriormente quando discutimos a falsa teoria de gênero, X psicologia evolucionista. Mulheres, independentemente de quanto ganham e de quão emancipadas são, não gostam de sustentar homem, mesmo que mentirosas digam o contrário. Às vezes acontece, mas sempre por pouco tempo, ou pelo menos sob a aura da exceção indesejada ou inesperada. O que chamo de tragédia do keeper é o fato de que os melhores homens são os que mais sofrem com o lado negativo da mulher moderna, em vez de aprender a usufruir a condição de estar cercado de mulheres modernas. E por que é assim? E qual seria esse usufruto? O escritor americano Philip Roth, em seu livro O Animal Agonizante, afirma que, infelizmente, a emancipação feminina não foi usada pelos homens naquilo que ela seria uma vantagem para eles. A libertação masculina com relação à histeria da mulher que deixa os homens. Os melhores porque se preocupam em satisfazer e cuidar de suas mulheres e famílias. Em apuros, porque, como todo homem sabe, a mulher nunca está satisfeita. E se você se preocupa em deixá-la satisfeita, você vive uma batalha sem fim, que ela mesma não reconhece como existente. Faz parte da histeria não ter consciência de si mesma. Mas essa histeria tem um traço essencial para entendermos a argumentação de Roth, a condição de fragilidade da mulher, tão negada pela emancipação feminina. Se ela é frágil, o homem bom, atento, deve satisfazê-la justamente e mais dramaticamente porque ela é frágil. Sempre fez parte do jogo homem-mulher a suposta dependência que ela teria com relação a ele, por conta da fragilidade. Seja no sexo, a deliciosa ideia de que dominamos as mulheres, seja na vida fora da cama, justamente porque não eram emancipadas e por isso eram dependentes econômica, psicológica e socialmente. Sem entrar no mérito de se as mulheres eram ou são de fato frágeis, dependentes, ou seja lá o que for, o que importa aqui é que essa fragilidade e essa dependência sempre foram um dado da cultura, talvez antes de tudo pela evidente fragilidade física da mulher em comparação ao macho da espécie. Combater com ferro e fogo essa dependência foi e é um dos objetivos mais nobres da emancipação feminina. Os homens são acusados pelas feministas de usarem e abusarem das mulheres, porque elas seriam antigamente dependentes dos homens, mulheres, porque elas seriam antigamente dependentes dos homens. Mas antes de responder às duas perguntas que fiz acima, relacionadas ao argumento de Philip Roth, vale a pena lembrar que, como diz a antifeminista americana Phyllis Schlafly, as feministas só conheceram na vida homens ruins, por isso falam o que falam dos homens.
Ambos os autores parecem concordar numa coisa: o feminismo só conhece homens ruins, e seus efeitos só se abatem sobre homens bons, os melhores, os keepers. E são justamente esses, segundo Roth, que é um autor identificado com o ideário da esquerda americana, diferentemente de Phyllis Schaffler, que mais sofrem com as agonias das mulheres, e não os ruins, que nunca se preocuparam em deixar mulher nenhuma feliz, são esses que as feministas conhecem. Com a emancipação feminina, as mulheres não precisam mais ser dependentes dos homens, mas os melhores não conseguem simplesmente ficar indiferentes aos sofrimentos das mulheres emancipadas. Assim sendo, a tragédia do Keeper é a mesma tragédia da mulher emancipada. Ele, porque sofre na medida em que lhe é negado o direito de ser reconhecido como um macho cuidador, ele seria um mero machista. E ela, porque afasta de si o Keeper, pois ele se vê acuado e desvalorizado, e por isso desiste de cuidar da mulher. O homem indiferente apenas se diverte. Come todas, ainda mais quando são sozinhas e fáceis, enquanto o Keeper, o bom, partido se deprime e a mulher fica só imersa numa personagem que na realidade não existe.